Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso que é o Esquizofest. Eu tô gravando aqui com um convidado que, puta que pariu, é um cara que é muito popular no nosso meio, né, na nossa bolha. Um cara que faz umas músicas do caralho. Um cara que, porra, já teve um monte de profissão aí, desde revelador das leis divinas até o cara que faz música de incelcore. Eu tô falando com o grandioso Insano77, mais conhecido como Profeta Insano77, mais conhecido como o Rei do Incelcore e mais recentemente conhecido como Leão de Alá. Seja muito bem-vindo, Insano, ao nosso podcast. Como é que você tá, meu bom? Olá a todos, estou muito bem. Foi revelado, está sendo revelado um grandioso podcast. Eu sou um militar, um céu em negação, vivendo auto-ilusão. Mulheres nem me notam, elas nem se importam, digo que é minha opção. Na rede social, fico me achando tal, só escrevendo um textão. Chamo todos de gado, Dom Sandro é meu amado, e entreguei meu coração. Eu vou reclamar de mulher, eu vou reclamar de mulher, eu vou reclamar de mulher. Eu sou um cara frustrado, mal amado, porque nenhuma me quer. Nesse podcast será revelado os maiores mistérios da humanidade que permaneceram ocultos até os dias de hoje. Então é isso aí, estou muito bem, né? Eu sou um cara aí que tem vários nomes, porque todo profeta tem vários nomes, entendeu? Então, estou muito bem e vocês também vão ficar bem com as revelações. É porque você está ligado que na Bíblia, sempre que algum profeta ele vai virar um profeta de fato, ele acaba trocando de nome. E no Insano foi exatamente isso. Ele deixou de ser o Insano 77 para virar o Profeta Insano 77. Ou, mais Exatamente, recentemente, o Leão de Alá. exatamente. Mas, enfim, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, cara, o primeiro tópico aqui que eu quero entrar com você, não é nem uma questão de religião. Isso a gente vai falar depois. Primeira pergunta. O que aconteceu nessa treta atual do teu canal, essa tretinha pequena, entre você e o seu Hernani, do Sociedade Primitiva? Eu queria te perguntar por quê, cara, porque o seu Hernani, ele é uma figura que eu, pessoalmente, eu que tô ligado nessa bolha de Jorge da internet, eu nunca tive muito interesse por ele, eu sempre achei ele meio sem graça em comparação com o resto do pessoal dessa bolha. Mas você ficou puto com ele, cara. E eu queria te perguntar por que exatamente. Não, assim, cara, não é nada pessoal com o senhor Hernani, né? Primeiro que eu não acompanho o canal dele, não acompanhava. Assim, eu sabia quem ele era porque o pessoal falava dele no meu canal, né? Então as pessoas sempre falavam, vai lá no Sociedade Primitiva e tal. Só que assim, o cara nunca me chamou e eu não vou ficar me forçando, né? Também não faz diferença nenhuma se ele me chamar ou não, foda-se, né? Só que o Hernani, cara, ele é um cara, né, pelo que eu vi, pelo que me falaram, que ele surfou na onda do jorgismo durante muitos anos, entendeu? Então ele foi captando vários Jorges para elevar o podcast dele, o canal dele. E a partir de um determinado momento, ele passou a meio que querer esconder o seu passado. Ele começou a bloquear as pessoas, né, os incels, os esquilos, e começou a posar de norme, coach e red pill. Né? Então ele falava um monte de merda. No passado ele fez uma música lá chamada Festa no IML, né? Jorgismo total, ele é um Jorge. Só que eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei se é porque as pessoas idolatram ele. Ele ficou com o ego tão inflado a ponto de achar que ele é melhor que todo mundo e que tem moral para dar lição de moral nos outros, mesmo sendo um Jorge igual a todo mundo, tá? Então, hoje em dia ele é um cara que paga aí de coach red pill, vende livro, né, de falsa acusação e fica bloqueando todo mundo, pousando de norma. Então, a minha treta com ele, entre aspas, não é treta, é porque eu simplesmente revelo a verdade, afinal eu sou o profeta, né?
E como esse cara ele é tão paparicado, tão idolatrado, né? Ele não consegue aceitar crítica, eu falei a verdade, né? Aí eu fiquei sabendo que ele ficou meio incomodado, que o pessoal lá não gostou, e aí eu comecei a zoar, né? Comecei a fazer uma série de beats pra provocar, mas eu não tenho nada pessoalmente contra esse cara, porque pra mim ele é irrelevante, entendeu? Não faz diferença nenhuma. Agora, ele é um cara hipócrita, né? E essa hipocrisia dele me incomodou, apenas isso. Cara, sabe uma coisa que eu odeio, principalmente nesses norm cult da internet? É que eles sempre são muito irritantes, cara. Eles sempre têm a capacidade de ficarem em cima do muro em todas as situações, só que mesmo assim eles ainda conseguem falar com um ar como se eles fossem superiores a você. E eles também, cara, na maior parte das vezes eles se dizem conservadores, mas eles sempre acabam indo contra países que têm atitudes conservadoras que eles defendem. Que eu até estava conversando com um amigo meu, que é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, foi quando aconteceu esse negócio da guerra entre Israel e o Hamas. Que, por exemplo, uma coisa que em Norma fica muito falando é sobre, o Hamas, ele fica matando homossexuais, eles são contra a liberdade das pessoas. Mas, tipo, tu é conservador, caralho, não é isso que você defende? Então, assim, cara, é isso que me deixa puto com o Norma, porque eles sempre ficam em cima do muro em todas as situações, conseguem ter a opinião mais bosta possível de qualquer coisa, mas mesmo assim eles ainda conseguem passar um ar de como se eles fossem superiores. E pelo que eu entendi, o Hernani ele tava virando esse tipo de pessoa. Ou não? Então, eu não sei qual que é a real intenção dele, eu não sei se ele quer passar por um processo de normificação do canal. Eu sinceramente não sei o que é, porque não é opinião minha, eu realmente sei de pessoas que eram inscritos antigos dele, que ele simplesmente passou a bloquear todo mundo, entendeu? Então ele usa os betas incels, né, para ganhar view, enfim, e quando ele atinge um certo nível de popularidade, ele começa a bloquear essas pessoas. Assim, eu não sou contra você mudar o seu conteúdo, entendeu? Se você for um cara sincero, chegar pro seu público e falar, pessoal, esses assuntos não me interessam mais, né, quero falar sobre outras coisas. Se você explicar com sinceridade pro seu público, as pessoas vão entender. Agora o cara simplesmente chega bloqueando todo mundo, né? Finge que não fez nada daquilo que a gente sabe que ele fez, que ele é um Jorge, né? O Hernani é um Jorge, tá? Ele paga de normal, mas ele é um Jorge, né? E aí fica por isso, né? Então as pessoas não entenderam. Então, como eu cheguei e fiz esses vídeos, os inscritos antigos viram que o que eu tô falando é verdade, né? Então passaram a me apoiar nessa suposta treta, que não é treta, né? Na verdade, tipo, tem gente que acha aí que o Hernani fez alguma coisa pra mim, aí eu fiquei com raiva, passei a atacar ele, nada disso, cara. Simplesmente eu enxergo uma hipocrisia nesse discurso dele, né, nessas ações dele, e simplesmente revelo, porque o profeta é o homem que vem revelar a verdade, independente de qualquer coisa. Cara, isso me lembra muito a história de um cara que eu assistia muito quando eu era mais jovem, que era o Michael Kister. Que é assim, o cara, ele mudou muito pra conseguir continuar no mainstream. Tipo, antigamente o cara, ele fazia vídeo de comédia dele indo pra rua, vestido de feminista, com um sutiã, com a porra de um negócio de latinha, de latinha, aquele negócio de lata, no nariz, saindo pra rua, falando, eu estou vendo machista, sabe? Apontando a hipocrisia delas. E aí, hoje em dia, ele faz vídeo atacando o Jorge e incel, tá ligado? É um negócio que, assim, ele virou um norme, basicamente. Se trocou por view. E é uma coisa que eu odeio muito, cara, quando o youtuber acaba crescendo muito e acaba trocando tudo por view. Porque você vê que, por exemplo, a vida de um youtuber grande não é uma delícia, cara. Os caras, qualquer coisa que eles falam, qualquer coisa mínima, pronto, já no dia seguinte já tem 30 vídeos diferentes de canal de opinião falando que eles falaram bosta, ou então gente perseguindo, gente querendo ir atrás deles, sabe? Esse tipo de coisa, que quando você é um youtuber pequeno como você, não acaba acontecendo, né? E aí a pessoa acaba ficando meio presa ao conteúdo antigo que elas faziam. Então, por exemplo, eu não consigo mais ver o canal do My Conquister hoje em dia, cara, sinceramente. Eu achei que ficou muito sem graça. Porque o cara, ele se vendeu por view, basicamente. Que é uma coisa que eu espero que você nunca faça, né? Afinal, você é a porra do profeta em Insano 77, né? E agora, eu quero te perguntar sobre o que aconteceu no seu canal, que, por exemplo, eu sou inscrito do seu canal. Por que toda hora
quando você vai fazer um canal novo, você deleta o teu canal antigo junto com todos os vídeos que você fez. Eu fico muito puto com isso, cara, porque, por exemplo, aqueles vídeos sobre judaísmo, sobre leis que você tinha feito, eu queria muito ter eles pra eu poder assistir, mas tu fica deletando, cara. Por que você faz Eu isso? entendo. Isso aí o pessoal reclama bastante, né? Cara, é que tem um momento que, tipo, eu fico muito. Acontece muito isso comigo, cara. Eu fico muito empolgado pra fazer uma coisa e vou fazendo. Só que chega uma hora que aquilo me irrita, cara. Eu não sei porquê. E aí simplesmente eu quero apagar. E depois eu volto a fazer a mesma coisa. E depois eu apago. E depois eu volto. E depois eu apago. Eu tenho essa obsessão por fazer as coisas apagar e refazer, cara. Eu não sei o porquê isso. Realmente as pessoas reclamam, eu entendo. Mas é uma paranoia que eu tenho, cara. Eu gosto de fazer um vídeo, apagar e repetir de novo, cara. Eu não sei porquê. Então é uma coisa meio pessoal sua, né? Mas você tem, tipo, esses vídeos em backup em algum lugar, no seu celular, etc? Então, alguns vídeos eu acho que eu tenho aqui no PC, cara. Mas tem uns que sumiram, né? Mas sempre tem canal aí de backup, eles baixam e fazem aí o upload aí, né? É só procurar. Tem um monte de canal aí, tipo, com nome assim, hater, perseguidor que vai esfaquear o insano. Aí tem um monte de vídeo meu lá, entendeu? Sim. Beleza, então, já tá explicada essa questão. Terceira pergunta. De onde que surgiu esse seu interesse por incelcore? Eu escutei algumas músicas que você fez, cara, elas são absolutamente incríveis. A minha música favorita sua, eu lembro da primeira vez, eu tava assistindo seu canal na época que você falava de judaísmo. E aí você tinha um canal de música também, que você divulgava lá. Aí eu pensei, pô, canal de música, geralmente quando um youtuber foca em duas coisas ao mesmo tempo, é difícil a segunda coisa ficar boa. Aí eu fui escutar a tua música NPC. Meu amigo, que música sensacional. Depois dela, velho, foi uma atrás da outra. Aquela lá sobre bronha, café em Cellcore também é muito boa. Eu queria te perguntar, da onde que você surgiu esse seu interesse por Incelcore? Qual foi a primeira vez que você escutou Incelcore na sua vida e quando que isso te conquistou? Então, cara, quando eu falo que eu sou profeta, é que as coisas são reveladas assim de uma forma misteriosa, né? Quando eu era mais adolescente, o meu negócio era ficar no quarto tocando guitarra, né? A minha vida era essa, eu ia pra igreja, né? Eu era evangélico e tal. Eu tocava na banda da igreja lá. Então, a partir de um determinado momento, surgiu o interesse de começar a compor músicas, né? Então, como eu era muito fã do movimento grunge, né? Alice in Chains, Nirvana, e daquela temática um tanto quanto obscura, né? Meio depressiva, cara. Eu comecei a pensar, eu comecei a compor músicas nesse sentido, né? Música de autodepreciação. Só que eu sempre coloquei um pouco de humor, né? Porque eu gosto de falar merda, então eu nunca gostei de fazer musiquinha depressiva, né? É um pouco dos dois, né? Então, cara, eu passei durante muitos anos da minha vida compondo música, né? Claro, não tinha view, não tinha ninguém. Eu sempre fui um cara totalmente antissocial, tanto que nem grupo de internet eu entrosava, eu nem sabia que existia grupo de internet, né? Eu tinha o meu canal, postava as músicas ali, e eu ia fazendo música de fracasso lá, e eu nem sabia da existência desse negócio de incelcore, cara. Nem sabia, né? Depois de um tempo, eu fiz meu canal, aí, sei lá pra 2021, eu fui descobrir que os americanos, sei lá, tinha um movimento lá que eles estavam fazendo músicas igual eu fazia, cara. Falando de fracasso, né? Falando dessa questão de você ser um escravoceta, sei lá. E aí eu descobri que tinha esse nome, Incelcore ou A-Punk, né? Eu falei, caralho, mano, esses caras estão fazendo exatamente o que eu fazia uns anos atrás e olha que eu nunca tive contato com isso, cara. Então por isso que foi revelado, o Incelcore foi revelado pra mim antes de eu saber da existência dele, cara. Aí quando eu descobri que tinha esse nome Incelcore, aí eu passei a utilizar, entendeu? Mas o estilo de música, o que eu fazia era a mesma coisa. Então aí eu vi algumas bandas lá, né? Principalmente o Negative XP, mas pra falar a verdade, cara, eu não sou fã de nenhuma dessas bandas, tá? Não é uma coisa que eu escuto. Eu uso o nome Incelcore, mas eu não sou de escutar esses caras, não. Então foi isso, cara. Aí que eu descobri o Incelcore, uma coisa que eu já fazia, mas eu não sabia o nome, né? E aí eu passei a utilizar esse nome aí. Beleza, cara. Então foi uma coisa que você descobriu mais naturalmente, digamos assim. Eu já fazia e descobri depois, cara.
Beleza. Cara, uma coisa que eu percebi muito eu não sei se eu devo me preocupar ou não, mas quando eu tava escutando a tua música NPC, cara, parecia que você tava fazendo uma descrição da minha vida. Aí com isso eu acabei engajando um pouco mais nela. E aí eu comecei a escutar um pouco mais não de Incelcore, mas sim das suas músicas. As músicas do Maníaco também, que eram essa temática um pouco mais de falar mal de você mesmo, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Bom, agora, já que a gente já tocou nesse ponto de Incelcore, eu queria te perguntar, o que você acha do incelismo, que é uma coisa que tá muito popular hoje em dia, né? Com esses canal de Red Pill, de moleque falando ai não, eu não preciso de mulher, porque mulher só vai trazer problema pra minha vida, e assim, geralmente as pessoas que falam esse tipo de coisas, os adolescentes que falam isso, primeiro, a maioria é adolescente que nunca viu nenhuma mulher na vida a não ser a mãe dele, que nunca interagiu com uma mulher que não seja, tipo, a mãe, a avó dele, por assim dizer. Não tem coragem de falar com mulher. E aí eles ficam falando tanto de não, é porque mulher ela vai me dar uma falsa acusação de não sei o quê. Mas, porra, cara, você nunca namorou na vida, você nunca falou com ninguém, você não sai do quarto. Então como que uma mulher vai primeiro querer você e segundo te dar a falsa acusação? Então, primeiramente, da onde que veio esse pensamento incel? E segundo, o que você pensa sobre isso? E terceiro, você é incel? Ou o que você acha disso? Então, cara, eu acho que a questão do incel, ela pode ser resumida a uma palavra, cara. Autismo, cara. Porque os incels falam muito de aparência, né? Claro, né? Tem casos e casos, mas eu acho que assim, pra você ser um cara incel pela aparência, você tem que ser um cara mutante, sei lá, né? Um cara totalmente deformado. Porque todas as vezes que eu, sei lá, vou num shopping, eu vejo um monte de cara feio com mulher, né? Então, isso não se aplica na prática. Existem as teorias luquistas, mas existe uma diferença gritante entre teoria e prática, tá? Eu acho que o incelismo, cara, é coisa de gente autista, gente tímida, gente que não consegue entrosar, cara. Entendeu? Então, o incelismo também é muito comum entre pessoas que tiveram uma criação super protetora da mãe, entendeu? Então, a mãe não deixa o cara ter as suas experiências, né? Tudo vai acontecer alguma coisa, então você acaba ficando muito retraído no seu mundo, né? Você acaba ficando uma pessoa meio narcisista, você fica com medo do que as pessoas vão achar de você, né? Se eu falar tal coisa, as pessoas vão rir de mim, né? Então, esse comportamento de antissocial, né, autismo, com a mãe superprotetora, faz com que as pessoas achem que elas estão sendo vigiadas o tempo todo, né, e que todo mundo tá falando delas, tá falando mal delas, enfim. Então, eu acho que o incelismo, cara, a grande maioria dos incels, se você for ver, nem são feios. Os caras que dizem aí no meio que são incels, são pessoas normais, né, não são pessoas deformadas, mas são pessoas que tiveram esse tipo de comportamento. Aquele próprio Super Gentleman, você vai ver uma foto dele, ele nem era feio, tá ligado? Ele era um cara bonitinho até. Entendeu? Então eu acho que o incelismo, cara, ele vem de todos esses fatores que eu falei aqui, e a pessoa, ela não consegue entrosar, não consegue socializar, tá? Não que se o cara socializar, automaticamente ele vai ser o maior comedor, né? Mas eu acho que o grande problema do incel, cara, tá na mente, cara. É esse sentimento de impotência, esse sentimento de achar que você tá sendo julgado o tempo todo, quando na verdade ninguém liga pra você, cara. Eu fui assim durante muito tempo, né? Eu fui um cara assim. Só que depois que eu tomei consciência e percebi que ninguém tá nem aí pra mim, cara, eu parei com essas coisas, tá? Então, em relação ao incelismo, eu acho que é isso, cara. Muitos caras passam a entender essa questão e melhoram, né? No meu canal mesmo, muito cara disse que deixou de ser incel depois que ouviu eu falando essas coisas, né? Porque eles estavam muito presos a teorias luquistas e tal, mas sempre tem aquele pessoal que, não, é coping, o negócio você só consegue pegar mulher se você tiver 2 metros de altura, for ariano, shapeado, né, aqueles papinhos furados, entendeu? Então é isso aí, cara, o incelismo pra mim é autismo, cara, é você ser esquizo, é você não conseguir sair de casa, não tem coragem pra conversar com ninguém, não tem círculo social, entendeu? Então pra mim a questão do incel é isso aí. Agora, se eu fui incel, cara, é porque assim, eu tive uma criação cristã, né? Então, além de ser um cara tímido e fechado, eu era um miqueinha de igreja.
Eu até tive namorada na época lá da igreja, né? Não fiz nada com ela para seguir a religião, né? Diferente desse pessoal católico de internet aí, que se dizem santos, mas praticam aí a fornicação, né? Que eles dizem que são contra. Eu demorei, cara, pra pegar mulher de fato, né? Eu só fui comer mulher pela primeira vez com 23 anos. Mas eu não sei se eu sou considerado incel, porque assim, eu ficava com algumas mulheres, né? Raramente, mas ficava com algumas ainda. A primeira mulher que eu fiquei eu tinha 15 anos. Então eu não sei se eu posso ser considerado incel, entendeu? Eu acho que eu posso ser considerado beta, né? Porque a questão do incel não é só o ato sexual. Porque eles dizem que, por exemplo, se você é um cara incel e você pagar uma cortesã, né? Isso não vai fazer com que você deixe de ser incel. A grande questão é a mulher querer te dar, entendeu? Então, como eu tive algumas mulheres que queriam ficar comigo na minha adolescência, mas eu era totalmente miqueias e não fiz nada, eu não sei se eu posso ser considerado incel, como essas pessoas dizem, né? Eu era beta, isso sim. Agora, a primeira vez que eu peguei mulher, eu tinha 23 anos. Foi bem tarde pro padrão brasileiro, né? Ou pro padrão mundial, sei lá. No padrão brasileiro, você vê, tipo, mina de 13 anos grávida. Esse aí é o padrão brasileiro. Mas, assim, cara, sabe o que eu sinto sobre os incels? Eles são pessoas que têm, como a maioria deles não acredita em Deus, não acredita em Alá, não acredita em nada, não acredita em porra nenhuma, tudo uns ateu de merda, agnóstico, eles têm um vazio muito grande dentro deles, dentro do coração deles, e eles precisam preencher esse vazio com alguma coisa. E sabe com o que eles preenchem esse vazio? Com ódio, cara, com raiva. Com raiva, tipo assim, eles tacam a culpa do fracasso deles em qualquer coisa, menos nas atitudes deles. Menos na pessoa de merda que eles acabam sendo. Então eles falam, eu sou um merda, eu não consigo pegar mulher, não é porque eu não tenho nenhum tipo de contato social com ninguém, é porque as mulheres não querem ficar comigo, é porque os homens bonitos ficam roubando as mulheres de mim, é porque, sabe, ele fica atacando a culpa, ele fica terceirizando a culpa dele. E quanto mais esse vazio vai ficando enorme, tem um ponto em que eles acabam enlouquecendo, cara. Tem um canal muito bom no YouTube chamado Inteligência Criminal, eu acho, onde ele fala sobre pessoas que cometeram crimes, que cometeram, tipo, massacrations em escolas, em lugares públicos, esse tipo de coisa. E assim, cara, 90% das pessoas que ele fala no canal dele é tudo incel, cara. É tudo uns malucos que fica no computador o tempo todo, sem falar com ninguém, só entrando nesses chan aí de internet, nos dogola da vida, e vai consumindo conteúdo merda até o ponto em que a mente do cara acaba necrosando, ao ponto em que elas esquecem da própria realidade, entende? Então, e sem falar, cara, que segundo as leis abraâmicas que foram reveladas pelo profeta Insano 77 no seu canal, cara, você continuar sua prole, você ter uma caralhada de filho, é uma das coisas mais belas que existem, sabe? É uma das coisas mais belas que Deus permite que você faça. E que você tem que fazer, que é uma lei que ele falou que você tem que fazer, né? Multiplicai-vos, alguma coisa assim. Ele falou assim, multiplicai-vos pelo mundo inteiro. Então, cara, se você ficar nessa perspectiva de, eu não quero mulher, porque mulher vai trazer problema pra mim, cara, você só vai ficar triste, você só vai piorar a sua situação. E agora, já que a gente tá falando sobre essa questão já que eu toquei nesse tópico de leis abraâmicas, eu queria te perguntar, por que você nunca fez um vídeo no seu canal falando sobre islamismo? Porque assim como o judaísmo, o islamismo é uma religião, cara, que é muito mal compreendida pelas pessoas. Então, muita galera fala, não, isso aí é coisa de terrorista. Tem até a história de maluco que tava andando na rua com roupa tradicional islâmica e eles apanharam das pessoas da rua porque acharam que ele era terrorista, essas coisas. E eu queria te perguntar por que você nunca falou sobre islamismo no seu canal? Sendo que é uma religião bem interessante. Não, cara, na verdade, eu falei bastante sobre islamismo já, acho que você não acompanhou a época, né? Mas sabe por que eu não falo do islamismo em si? Porque o islamismo é a mesma coisa do judaísmo, cara. Não tem muita diferença, não. O islamismo é 97% judaísmo. Então, praticamente tudo que eu falo ali do judaísmo se aplica ao islamismo, entendeu? Mas eu realmente compreendo essa ignorância das pessoas em relação ao Islã, né?
Então, por exemplo, outro dia eu falei no Facebook lá que no Islã, Jesus, né, é considerado o Messias, né? Aí os caras, não, como assim? O Messias do Islã é o Mohammed? Né? Tipo, eles não conseguem entender os conceitos do que é Messias, do que é profeta, entendeu? Então, é impressionante, cara, como as pessoas adoram palpitar sobre essas religiões, né? É como eu falo, cara, o judaísmo é a religião menos estudada e a mais palpitada. Eu fico impressionado como todo mundo sabe tudo de Talmud sem nem saber o que é. Todo mundo sabe tudo de lei sem nunca ter lido o Deuteronômio. Eu fico impressionado, né? Mas em relação ao Islã, eu já fiz alguns vídeos de Islã, né? Explicando os 25 profetas do Islã, explicando os pilares, enfim. Mas Eu acho que você respondendo... deletou. Oi? Eu acho que você deletou. Eu sempre deleto tudo, né? Mas eu sempre falo de islamismo nas lives, sempre falo desses temas, até do zoroastrismo eu já falei bastante. Mas é como eu te disse, cara, por que eu não falo diretamente do islamismo nos vídeos? Porque o judaísmo, ele é praticamente o islamismo. Então, quando eu explico o judaísmo, eu também estou explicando o islamismo, né? Por mais que as pessoas não entendam. E porque o judaísmo, ele é muito atacado nesse antro de Jorges, então eu dou uma ênfase ao judaísmo para explicar essas questões. Certo. Mano, com essa guerra de Israel contra o Hamas, cara, bem que cairia bem você falar sobre o islamismo. Eu vi, por exemplo, um amigo que faz parte de um grupo de jogo que eu faço parte, ele falou que Israel tem que matar todos os palestinos, até as crianças, porque os islâmicos, eles tratam as mulheres errado. Eles matam mulher e apedrejam. Tipo, mentalidade totalmente brainless, tá ligado? Eu acho que faria bem pro seu canal se você falasse um pouco sobre islamismo, tipo, fizesse um pouco mais de vídeo falando sobre isso exatamente. E como que é essa questão de Jesus ser o Messias do Islã? Como que funciona isso? Não, é a mesma coisa do cristianismo, cara. Eles entendem que o Messias foi Jesus, né? Um homem ali, né? Os cristãos consideram Deus, né? O Islã não considera Jesus Deus e sim um profeta, né? O Alcorão menciona Jesus como Messias, né? É porque o Messias para os judeus ele tem um outro significado, entendeu? As pessoas não sabem exatamente o que é Messias, né? Quando você fala assim Messias, as pessoas acham que é um salvador. Mas não é isso no judaísmo, né? O Messias tem uma outra questão. Agora, no islamismo, eu não sei exatamente o que eles querem dizer quando eles falam que Jesus é o Messias, né? No cristianismo eles dizem que é o Salvador. No Alcorão diz que Jesus é o Messias, mas eu não sei exatamente o que os muçulmanos querem dizer quando chamam Jesus de Messias, tá? Beleza. E de onde que surgiu esse seu interesse por defender o judaísmo na internet? Porque, cara, judaísmo é uma religião que, assim, é muito atacada, cara. Muito atacada mesmo, quando tu entra na nossa bolha, principalmente. Eu sei. E eu queria te perguntar, da onde que surgiu esse seu interesse por defender, exatamente, por estudar o negócio e ir a fundo? Então, cara, eu, assim como muita gente na internet, tive as minhas fases Jorge também, né? Exatamente, eu já fui tudo aquilo que eu combato hoje, tá? Então, só que aí que tá, cara, eu sempre fui um cara curioso, eu nunca aceitei de primeiras coisas, né? Eu entrava em grupinhos, os caras falavam, o Talmud, não sei o que, bababá, eu aceitei, né? Mas chegou um momento que eu falei, não, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Então, cara, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e vi que não era isso, cara. Eu vi que eu estava sendo enganado, entendeu? Isso me gerou uma revolta, porque essas pessoas se dizem defensoras aí da verdade, porque eles se dizem perseguidos por falar a verdade e na verdade estão mentindo, né? Eu me senti enganado, então eu comecei a estudar essas questões, fui descobrindo um monte de coisa interessante que eu passo aí no meu canal, e eu me sinto no dever moral, cara, de revelar a verdade para que pessoas não sejam enganadas, tá? Então foi por isso que surgiu esse meu interesse, né? E por que eu defendo tanto nesse meio de Jorge? Justamente para isso, para provocar os Jorges, né? Para trazer um conhecimento novo e também porque é uma opinião diferente, senão todo mundo fica falando a mesma coisa, cara. Todo podcast, todo grupo que você entra, os caras falando a mesma coisa, né? Então eu quero trazer uma revelação diferente. Por isso que eu sou o profeta, cara. Quando eu falo que eu sou o profeta, não é que eu tô zoando. O que é o profeta, cara? Sempre que uma geração tá fazendo merda, tá na degeneração, Deus levanta um profeta para chegar para eles, avisar, né, o que tem que fazer, cara. E é exatamente isso que eu faço, né? Os caras ficam palpitando de judaísmo, ficam falando merda, eu chego e mostro a verdade, né?
Como eu disse, ninguém é obrigado a seguir judaísmo, ninguém é obrigado a seguir Beren Noa. Cada um segue o que quer. O judaísmo não é incriticável, né? Só que você tem que fazer críticas com coerência, críticas com verdade, não com mentira, né? Porque aí, qual moral que esse cara tem para falar, sei lá, dos progressistas da esquerda que falam mal, sei lá, da Igreja Católica, sendo que ele faz a mesma coisa, entendeu? Então eu vim trazer a verdade sobre essas questões. Beleza, beleza. Agora eu quero te perguntar uma coisa bem particular minha. Levando em conta que o judaísmo acredita no Deus do Antigo Testamento, o cristianismo acredita no Deus do Antigo Testamento e o islamismo também, então isso significa que essas religiões seriam a mesma coisa, só que com costumes diferentes ou não? Então, em relação ao islamismo, cara, o islamismo é praticamente a mesma coisa do judaísmo. Se você for pesquisar mesmo as leis, você vai ver, cara, que a diferença é nula, tá? É praticamente irrelevante. Agora, em relação ao cristianismo, é um problema, porque o cristianismo ele surge num período onde, naquele período ali greco-romano, né, onde o platonismo, né, o platonismo estava muito forte, né? Então, essas questões em relação, por exemplo, à Trindade, a Jesus ser Deus, né? É porque muitos gentios que estavam se convertendo a essa seita judaica que era o cristianismo, eles tinham essa base platônica. Então surgiram interpretações esquisitas acerca da figura do que seria Jesus, tá? Isso na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. Mas se você lê os evangelhos de fato, em momento algum Jesus diz que é Deus. Em momento algum, tá? Então eu acredito que como esses gentios, esses pagãos, né, da época que estavam se convertendo, tinham essa bagagem platônica, neoplatônica, eles começaram a ler aquilo à luz dessas ideias, né? E aí surgiram essas doutrinas aí de que Jesus é Deus, de que existe uma trindade, de que Jesus é o sacrifício para salvar uma outra pessoa. Então, mas no geral, cara, essas três religiões elas são bem parecidas, né? O problema do cristianismo é esse, que ele tem algumas deformidades ali que são incoerentes com o judaísmo e também com o islamismo, ok? Mas beleza. Agora, eu queria te perguntar, não querendo te provocar, por favor, não imagine que eu tô tentando Não, fazer pode falar o isso. que quiser. Mas Jesus, ele não fazia milagre? Como que ele ia fazer milagre se ele não fosse Deus? Ele fazia o quê? Ele invocava Deus para fazer um milagre no lugar dele? Então, mas vários profetas fizeram milagre. Moisés fez milagre. Moisés abriu o mar vermelho, ele é Deus? O Eliseu, ele ressuscitou o morto, ele é Deus por causa disso? Se você for ver, vários profetas fizeram milagres também, entendeu? Isso não significa que a pessoa seja Deus. Agora você me pegou. Agora você me pegou de verdade. Beleza, mas enfim. Agora vamos para nossa próxima pergunta aqui. A gente vai falar sobre religião agora. Sobre essas religiões. Mas eu quero falar sobre umas religiões muito não conhecidas pelas pessoas. Sobre religiões que simplesmente não são comentadas. Primeiramente, o que você acha do zoroastrismo? Cara, E dá uma explicação para as pessoas sobre o que é o zoroastrismo. Então, eu já li alguns textos do zoroastrismo, né? O zoroastrismo, cara, eu também não vejo como uma religião muito diferente do judaísmo e nem do islamismo, não, tá? O zoroastrismo ele é uma religião que crê em Ahura Mazda, né? O Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele tem uma espécie de arquirrival que é o Ahriman, que seria aquilo que a gente conhece como diabo, né? Inclusive, existem teorias de que o diabo não existia no judaísmo, eles passaram a incorporar essa figura do diabo quando eles tiveram contato com os persas ali depois do exílio babilônico, tá? Eu realmente acredito nessa teoria, até porque não existem menções ali à figura de Satã antes disso, né? Aí o cara pode falar, não, mas a serpente. Então, mas a serpente ali não era vista como diabo, era só um elemento ali, ok? Então, essa figura do Ahriman também era vista não como o diabo um ser entidade, sim como os maus pensamentos, entendeu? O zoroastrismo, ele é a religião mais filosófica de todas. Ela fala muito sobre os bons pensamentos que levam às boas ações, né? Então, o Ahriman, ele representa essa parte ruim que todo ser humano tem dentro dele, de fazer merda, né? Então aí surge a figura do diabo, tá?
Mas é basicamente isso. O zoroastrismo tem o Ahura Mazda, que é o Deus Supremo, tem o Ahriman, que seria o rival. Existe a crença em céu e inferno, tá? Existe a crença na ressurreição. Existem os mandamentos do zoroastrismo são os mesmos do judaísmo, tá? Por exemplo, não adorar outros deuses, não fazer feitiçaria, não se envolver com chongas, né? Não roubar, não matar, enfim, são os mesmos, tá? Então, eu considero o zoroastrismo uma religião noahide, ok? É uma religião muito parecida com o judaísmo e com o islamismo. Então, eu cito bastante o zoroastrismo no meu canal também, tá? Eu acho uma religião muito interessante, principalmente para quem gosta de uma visão mais filosófica, uma visão de pensamento que leva a fazer merda. Porque o Islã é uma coisa mais militarizada, é uma coisa mais de disciplina mesmo. Já o zoroastrismo é uma coisa que vem mais da filosofia, mais do racional, mais dos bons pensamentos. Então, eu acho o zoroastrismo uma religião muito interessante, tá? É uma religião bem desconhecida também. Muitos caras aí falam que é gnosticismo, que eu acho a grande besteira, tá? E a visão de céu e inferno dizem que também influenciou o judaísmo e o cristianismo depois, né? Então, eu acho o zoroastrismo uma religião muito interessante, muito boa. Beleza. Só adicionando um pouco mais nessa questão, por que não pode fazer feitiçaria no zoroastrismo? Só uma pergunta aqui. É porque no cristianismo, no catolicismo, a gente tem a mesma coisa. Só que a gente não pode, tipo, consultar médium, pessoa que lê mão, esse tipo de coisa, porque isso pode fazer a gente cair em idolatria. Sim. Mas isso é pra gente. Eu queria te perguntar por que no zoroastrismo não pode fazer feitiçaria. Porque, pô, se só existe um Deus, então os poderes das pessoas que se dizem ter poderes, na verdade, não seriam reais. Ou eles seriam ruins, esse tipo de coisa. No zoroastrismo, essas práticas idólatras são práticas voltadas ao Ahriman, que seria o diabo, entendeu? Agora, por exemplo, no judaísmo, aí você tem uma outra explicação do Maimônides, que foi um filósofo judeu racionalista, né? Ele diz o seguinte, é muito interessante isso, tá? Pouca gente sabe. Por que Deus proibiu a gente de praticar feitiçaria, consultar médiums, adorar outros deuses? Muitas pessoas vão falar a mesma coisa, né? Que são práticas demoníacas e tal. Mas Maimônides fala que não, simplesmente essas coisas não existem, são besteiras que os pagãos inventaram para enganar as pessoas, e se você fizer isso, você é um tapado mental. O Maimônides diz isso, cara. Ele diz o seguinte, olha, mesmo se você acreditar nessas coisas e não praticar, você tem uma mente tão infantil quanto a de uma mulher. Ele diz isso, né? Então, o judaísmo racionalista ele tem essa visão de que essas práticas idólatras aí foram proibidas não porque existem demônios, mas porque simplesmente não existem e que os pagãos utilizam isso para enganar as pessoas através de teoria de conspiração, propaganda, amuleto, né? Lendas, né? É a mesma coisa da loira do banheiro, né? Se você for lá e apertar a descarga, vai aparecer a loira do banheiro. Então foi uma forma dos pagãos enganarem as pessoas e abusarem delas, né? Tanto fisicamente, financeiramente e até sexualmente. Muito engraçado que os pagãos, principalmente os gregos, eles usavam a religião dele para justificar as práticas degeneradas deles. Então, por exemplo, os pagãos da Grécia, eles gostavam de fazer suruba. Suruba homossexual e heterossexual também, com muitas pessoas. Aí eles chegavam para você e falavam, não, eu não tô fazendo isso porque eu sou um degenerado, eu tô fazendo isso porque isso é uma festa de comemoração à fertilidade que os deuses deram pra gente. Exatamente. Calma lá, não sou um degenerado não. Então o paganismo, ele surge muito dessa coisa de exprimir os sentimentos dos seres humanos. Tanto é que se você for olhar, por exemplo, Zeus na mitologia grega, puta que pariu, cara, ele é exatamente esse sentimento. E assim, agora, ainda nesse quesito de religião, que a gente já tá falando de religião pouco conhecida, qual que é a lore do paganismo? Porque eles sustentam os vícios deles com base nos deuses, e eu sei que isso tem a ver com a religião proto-indo-europeia, mas eu queria saber um pouco mais sobre a lore disso, sobre a história do paganismo. Então, eu posso te contar a história do paganismo de acordo com o judaísmo, né? Então, estudando bastante ali os escritos de Maimônides, estudando ali o Talmud, enfim. Se você for ver ali em Gênesis 4, 27, se não me engano, tá escrito o seguinte: nos tempos de Enos começaram a invocar o nome de Deus.
Só que se você for ver no hebraico, esse nome invocar, ele tem o sentido de profanar. Entendeu? Então a tradução correta seria: nos tempos de Enos, começaram a profanar o nome de Deus, tá? Então o judaísmo nos indica que a idolatria, o paganismo, começou nesse período, no período pré-diluviano, nos tempos de Enos, tá? Então o que aconteceu? Aí você tem duas versões, uma versão mais racionalista e uma versão mais mística, né? A versão mais mística seria a questão dos anjos caídos, né, que é um tema que eu sempre falei no meu canal. Então os anjos, eles abandonaram a sua morada, se relacionaram com mulheres humanas e geraram seres híbridos extraterrestres, que ficaram conhecidos por nefilins, né, ou semideuses. Então, a origem do paganismo, nesse sentido mais místico, seria porque os anjos, eles trouxeram tecnologia para os homens e os homens passaram a adorar eles, né? Então, tudo que a gente conhece por deuses no paganismo, que tem vários deuses, na verdade são anjos caídos, tá? E depois veio o dilúvio por conta disso, né? A degeneração se instaurou na Terra. Esses gigantes semideuses começaram a profanar tudo, começaram a comer gente, né? E por isso que Deus mandou o dilúvio, justamente para exterminar essa raça híbrida, tá? Enquanto esses anjos, que são os deuses, foram aprisionados no abismo, ok? Então, aquilo que a gente conhece como demônios hoje, espíritos, entidades, nessa versão eles existem, tá? Só que o que eles são? Eles são justamente esses filhos desses anjos caídos com as humanas. Porque como eles eram híbridos, eles tinham o DNA humano e o angélico, né? A carne deles morreu, mas o espírito deles permanece na Terra, tá? Então, toda vez que o pessoal aí pagão invoca entidades, espíritos, ou quando alguém vê demônios, quando alguém vê, sei lá, figuras mitológicas, seriam essas entidades, ok? Então daí surge o paganismo. Oi? O Spooky House falando que vê demônio. Não, mas aí eu já acho que é chimpice mesmo. Mas enfim, mas na visão mística do judaísmo, foi assim que surgiu o paganismo, tá? São os anjos caídos que se passaram por deuses, tá? E na visão mais racionalista, o que aconteceu? Os homens, o Maimônides explica, né? Os homens, eles viam as estrelas, e realmente, né, os planetas, enfim, são coisas grandiosas. Eles passaram a achar que, como aquilo eram as criações máximas de Deus, assim, essas coisas também tinham uma espécie de poder e deveriam ser veneradas, tá? Então os homens passaram a adorar as estrelas, por isso que surgiu a astrologia, né? As estrelas vão indicar o nosso destino. Os homens passaram a fabricar estátuas porque eles acreditavam que a energia da estrela ia incorporar ali na estátua e alguma coisa ia acontecer. Então começaram a surgir falsos profetas. Por isso que o paganismo ele sempre está associado à astrologia, aos planetas, né? Por conta disso. Então, na visão judaica mais racionalista, o paganismo surgiu porque os homens, de uma forma inocente, passaram a achar que os astros, os planetas, também tinham poder sobre eles, tá? Então, por isso que vem o mandamento contra a idolatria, para erradicar a chimpice. Porque senão as pessoas passam a acreditar em planeta, passam a acreditar em coisa que não tem nada a ver, tá? Então tem essas duas versões da origem do paganismo. Certo. Muito interessante, muito interessante. Próxima religião desconhecida aqui, mitraísmo. O que você acha dela? Cara, falar a verdade, eu não conheço muito do mitraísmo. Eu sei que tem alguma ligação com os persas, mas, tipo, para por aí. Eu nunca parei para realmente estudar ela. Beleza, beleza. Próxima religião aqui, que você tem muita familiaridade, que também é pouco conhecida. Noahidismo, que são as 7 leis de Abraão, de Deus para a humanidade. Queria te perguntar, o que é isso? O Noé, desculpa. O Noé, o que você acha disso? Da onde que surgiu? E o que você acha disso? Então, essa questão aqui, pessoal, é muito importante, tá? Talvez seja a questão fundamental desse podcast aqui. Então, eu sou um dos caras que mais fala sobre o noahidismo no Brasil, que mais tem conhecimento sobre isso, porque é muito importante. Quando você conhece isso, você tira da sua cabeça muitas teorias de conspiração e também entende muitas coisas, tá? Então o negócio é o seguinte. Quando a gente vai fazer essa discussão entre judaísmo e cristianismo, surge aquela questão da lei, né? Então muitos cristãos discutem, será que o cristão tem que seguir a lei? A lei foi abolida por Jesus na cruz, né?
Ah, mas Paulo fala da lei? Então, pesquisando sobre esse tema, eu acabei encontrando na tradição judaica a questão das 7 leis de Noé, ou Benei Noa. Tá, então vou explicar para vocês o que acontece. A tradição judaica, tudo isso está no Talmud, tá? Ela diz que Deus revelou 6 mandamentos a Adão, ok? Então, não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais e estabelecer tribunais de justiça, tá? Então, desde o começo do mundo já existem mandamentos, já existe a Torá, tá? É porque tem muita gente que acha que a Torá foi entregue ali por Moisés, né? Para Moisés, e antes não tinha nada. Mas você já consegue perceber princípios da Torá antes disso. Então, por exemplo, quando Caim matou Abel, se não existia a proibição de homicídio, por que Deus ficou puto que Caim matou Abel? Como é que ele ia saber que não poderia fazer isso, né? Então, se não existia a proibição de imoralidades sexuais, por que Deus ficou puto com o pessoal ali do Gênesis 6, quando os filhos dos homens pegaram lá, os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens, aquela referência a adultério. Então, existem referências implícitas a esses mandamentos ali no começo da Torá, tá? Se vocês lerem com atenção, vocês vão entender. Então é isso, né? Deus deu 6 mandamentos a Adão, então já tinha a Torá desde o início dos tempos. Então o pessoal começou a fazer merda, Deus mandou o dilúvio, né? Salvou Noé e sua família, e Deus adicionou mais uma lei para Noé, que era não comer um animal vivo. Portanto, as 6 leis de Adão tornaram-se 7 leis de Noé, tá? Então, como Noé ele é o pai de toda a humanidade através dos seus filhos no judaísmo, toda a humanidade é obrigada a seguir essa Torá, as 7 leis de Noé, ok? Então, o judaísmo entende que o gentio que segue essas 7 leis de Noé, ele é tão santo como o sumo sacerdote, tá? Ele é bem visto, ok? Então, é interessante saber disso porque tem muita gente que fica nessas conspirações de Talmud, porque o jubileu fala isso do gentio, porque o gentio blá blá blá. Cara, não é assim, tipo, jubileu e gentio. Existem camadas de gentios, tá? Existem os gentios justos e os gentios degenerados, tá? Então, todo aquele que segue as leis Benei Noa, eles são considerados gentios justos, ok? Tudo isso aqui, cara, tá na tradição judaica. Eu tenho uma live no meu canal sobre isso, lá um PDF, vocês podem conferir, né? Então, o gentio que segue as 7 leis de Noé, que é a sua Torá, ele vai pro paraíso, entendeu? Ele é visto como uma pessoa santa. Então, existe essa diferença, tá? Então é Beleza. isso. O que é o noahidismo? O noahidismo é a religião que todos os gentios, todos os não-judeus, eles são obrigados a cumprir a sua Torá. E qual que é a sua Torá? 7 leis de Noé. Entendeu? Então, por exemplo... Mas, assim, só uma questão aqui. Não seria melhor uma pessoa, então, ela seguir o judaísmo? Porque o judaísmo ele não seria uma espécie de upgrade do noahidismo? Então, é que o judaísmo é para um povo separado por conta da promessa que Deus fez para Abraão. Entendeu? Mas assim, o noahide ele pode cumprir as outras leis da Torá. Ele só não é obrigado. Entendeu? Então, o judaísmo, diferente das outras religiões, ele não diz que você tem que se converter à religião dele para ser salvo e tal. Se você que é um gentil, cara, não judeu que tá me ouvindo, segundo o judaísmo, se você cumprir as 7 leis de Noé, você é um cara justo, você é um cara que vai ser salvo, você vai pro paraíso, não precisa se converter ao judaísmo. A questão do judaísmo ser uma religião separada tem uma explicação também, né? Porque no tempo de Abraão, o mundo já estava idólatra e degenerado de novo, né? Então, Abraão foi o único homem em Ur dos Caldeus, ali, uma região de pagãos, que seguia as 7 leis de Noé, tá? Todos esses personagens, pessoal, que vieram antes de Moisés, né, seguiam a Torá de Noé, igual a gente que é gentil tem que seguir. Então, eu tô falando de Sem, Éber, né, que é o pai dos hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, enfim. Então, como Abraão foi um homem que cumpria a Torá no meio dos idólatras, Deus honrou a sua posteridade, né? Então tem a justificativa do porquê que o jubileu seria o povo escolhido, né? Então Deus fala lá, ó, eu escolhi você, o seu povo será muito próspero porque você honrou as minhas leis, você guardou as minhas leis. Então o Abraão ele foi escolhido por ser o único cara da sua geração a realmente seguir a Torá, tá? Só que quando a gente fala que o jubileu é o povo escolhido, vocês têm que entender escolhido para quê e para o quê, né? Então, o jubileu foi escolhido para quê? Para ser um povo separado das nações, para fazer os rituais e o templo.
tá? É basicamente isso. Não é que o jubileu é superior a ninguém, não. Ele é o escolhido, o povo escolhido. Eu vejo que vocês, Jorges, aí, ficam putos, né, quando falam isso. Que os jubileus são povo escolhido. Mas por que eles são escolhidos e para quê? Eles são escolhidos porque Deus honrou Abraão, né, e a sua posteridade por conta do cumprimento da Torá, e eles são escolhidos para quê? Para ser uma nação separada. Santo significa separado, não significa perfeito. Então, por isso que os judeus eles têm a sua Torá com regras diferentes da dos gentios, né? Então, os judeus foram escolhidos para quê? Para fazer os rituais, para ser o povo que vai representar, o povo sacerdotal. Da mesma forma que nas tribos de Israel, você tem aquela tribo de Levi, que é uma tribo separada para o templo, para fazer os rituais. Né? Da mesma forma, os judeus eles são uma tribo separada, um povo sacerdotal de Deus na terra para fazer os rituais. Tá? Então essa é a única diferença. Qual que é a diferença do jubileu para o gentil? O jubileu tem que cumprir mais mandamentos, ele tem mais responsabilidades. Tá? É basicamente isso. E também tem uma outra questão, muita gente, eles gostam de falar, não, mas é porque a gente não pode apoiar o judaísmo, porque o Estado de Israel tá matando não sei quantas pessoas. Galera, entenda uma coisa, o Estado de Israel não tem nada a ver com o judaísmo. Você tem até judeus ortodoxos que são contra a existência do Estado de Israel. Exatamente. Eles são contra. Não é uma coisa assim. Tanto é que, por exemplo, se você tem um judeu que cumpre as leis judaicas, não só os judeus se beneficiam, como os cristãos também. O maior exemplo que eu posso citar sobre isso foi o caso do... Peraí que tá passando um helicóptero aqui na minha casa, só um segundo. Pronto, já passou. Era a Mossad me observando aqui. Era o caso do Lehi, que foi basicamente um grupo de judeus da Segunda Guerra Mundial, que eles queriam fundar um estado judaico fascista em Israel. E aí eles tentaram conseguir apoio da Itália para conseguir isso, e olha qual foi a promessa que eles fizeram. Eles prometeram que, se eles conseguissem fundar um Estado judaico fascista em Israel, eles iriam dar todas as terras do Vaticano, eles iriam dar todas as terras de Jerusalém para o Vaticano. Todas. Então, assim, nisso, não só os judeus que seguem as leis e que realmente são bons iriam se beneficiar, como os cristãos também iriam se beneficiar, os cristãos católicos. Aí a galera fala, não, é porque todos os donos de não sei quantas empresas são judeus, mas aí você vai ver, beleza, eles acreditam em Deus? Não, eles são tipo judeu de sangue, mas são ateus. Eu vou explicar a questão, não querendo te cortar, cara, mas já que você entrou nesse assunto, é muito importante, tá, pessoal? No Mishneh Torah, Maimônides diz o seguinte, cara, não sou eu que tô falando, é o maior rabino de todos os tempos. Um jubileu que não segue a Torá, ele não é considerado um jubileu, ele é considerado um minim, né? Em todos os assuntos, e o seu arrependimento não deve ser aceito. O que é um minim? O minim no judaísmo é um herege, existem algumas categorias de herege, e ser ateu é ser um minim. Portanto, se a pessoa ela tem origem jubilaica e não segue a Torá, ele é só mais um pagão, tá? Você que é um cara gentil aí, que segue as leis Benei Noa, você é um cara mais considerado do que um jubileu que tem origem jubilaica, mas não segue a religião, tá? Inclusive eu já discuti com muito jubileu por conta disso, né? Tem esses jubileus aí de Facebook, né? Que eles gostam de falar que são jubileus, mas não cumprem a Torá. Eles gostam de pagar de feiticeiro. Aí eu esfreguei o texto do Maimônides na cara deles, né? Eles não têm o que falar, e fica com um papinho furado, tá? Então é muito importante você, Jorge, que tá me ouvindo, cara. O Estado de Israel é uma criação de um jubileu ateu, tá? Não tem nada a ver com a religião. O verdadeiro jubileu, cara, ele quer que Israel seja uma teocracia, igual é nos países islâmicos. Sabe a Sharia, que existe lá, o Estado atrelado à lei? O verdadeiro jubileu, ele quer a mesma coisa, tá? Por isso que ele espera o Messias. O que é o Messias? O Messias é o cara, é o rei, que vai fazer com que Israel torne-se como era antigamente, seguir a lei, vai ter pena de morte, entendeu? Todo mundo tem que seguir a Torá. Para estrangeiro morar lá, tem que seguir a Torá ou as 7 leis de Noé, né? Não vai ser degeneração, democracia ocidental. Por isso que os jubileus esperam o Messias, não é para dominar o mundo, tá? Eu sei que tem conspiração disso aí, mas o Messias jubileu é um rei que vai estabelecer a lei de Deus em Israel novamente, tá? Esse Israel moderno é um Israel criado por ateus, né? E que foi criado graças a muitas pessoas que vocês gostam, como o Bigode, né, que perseguiram aí os jubileus. Os cristãos perseguiram os jubileus na Europa, né, teve todos aqueles problemas, e graças a essa perseguição,
o Estado aí que vocês dizem aí criticar foi criado, tá? Então, cara, saibam separar. Existe uma diferença entre um jubileu que pratica a religião, que é o verdadeiro, e existe a diferença de um cara que tem origem e não pratica. Esse cara é considerado pagão no judaísmo, tá? Eu tenho uma live... do cara falar, eu tenho sangue judeu, eu sou melhor que você. Cara, sangue judeu só significa que você tem um nariz maior do que todo mundo. Isso não significa nada. Se você é judeu e você não segue as leis abraâmicas, as leis noahídicas, você é só um bosta, tá ligado? Você é tão bosta quanto um comunista, você é tão bosta quanto um liberal, você é tão bosta quanto qualquer um, cara. Exatamente. Então, é importante definir isso, porque o pessoal acha que, porque lá em Israel tem parada LGBT, então os jubileus eles são a favor. Não, cara, não. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O judaísmo, ele é tão Jorge quanto o islamismo. Ele é a mesma coisa do islamismo, ele prega a mesma coisa. Ele prega punição, ele prega chicotada, ele prega pena de morte, né? Aí você pode me falar, mas por que não existe isso, né, em Israel? Porque, cara, não existe o Sanhedrin, que é o grande sinédrio, né, e não existe essa teocracia, mas isso é o que os judeus querem. O Messias deles é para fazer isso, cara, tá? Então, eu recomendo a todos vocês, cara, frequentarem meu canal, se vocês tiverem dúvida em relação a essas coisas. Eu tenho uma live no meu canal explicando essa questão dos jubileus e dos gentios. Então, eu trago a informação, a revelação, vocês vão ter uma visão diferente em relação a essas coisas, tá? Beleza. Próxima religião pouco conhecida aqui. Esoterismo. O que você acha do esoterismo? Terra plana, demiurgo, o que você acha? Gnose? Então, cara, o esoterismo, né, é a parte mística das religiões, né? Então, era muito comum nas sociedades antigas, né, você ter duas religiões, a religião pública e a religião esotérica. O que é a religião pública, né? Ou exotérica? Tem o exotérico com X, que é a religião pública, e o esotérico com S, que é a religião dos mistérios, né? Então, era muito comum nas sociedades europeias você ter uma religião pública e uma religião privada. Por exemplo, na sociedade grega, né, você tinha a religião pública, que era aquela religião de Zeus, de Poseidon, né, dos deuses aí que o pessoal gosta. E você tinha a religião dos mistérios, que era o orfismo, né, onde as pessoas buscavam libertar a alma desse corpo, que é uma prisão, que é a gnose, tá? Então, é muito comum esse esoterismo nas sociedades europeias, ok? Inclusive dentro do próprio bigodismo, tá? Eu tava lendo um texto do Guido von List. Guido von List, para quem não sabe, é basicamente o precursor do bigodismo, né? Porque o bigodismo, pessoal, não surgiu com o bigode, né? E não surgiu como um partido político. O bigodismo era um instituto de pesquisas esotéricas, tá? Era um grupinho religioso de Jorge, depois que virou um partido. Então o Guido von List, ele explica isso, que a sociedade germânica antiga, ela também era assim. Você tinha a religião pública e a religião esotérica, né? A religião pública era para ralé. Então essa religião aí dos deuses, né? Odin, Loki, blá blá blá, que o pessoal que se identifica com o bigodismo adora chupingar, mas não é a religião de verdade deles. Isso aí é só um fragmento para ralé, tá? A religião dos bigodes. Exatamente. Esse Raj aí, ele tá fantasiando. Mas deixa ele. Então você tinha essa divisão, a religião pública e a religião esotérica, né? A elite bigodista, a elite germânica antiga, né, os sacerdotes reis, eles tinham essa religião gnóstica, que é a religião que eles chamam de armanismo, tá? E essa religião existe basicamente em todas as sociedades indo-europeias, né? Ela chegou na Grécia pela Trácia, né? Inclusive os gregos chamavam os trácios de hiperbóreos, né? Para o pessoal que gosta aí da sabedoria hiperbórea. A sabedoria hiperbórea é isso também, né? Então, você tem, é muito comum isso na história, essa divisão entre a religião esotérica e a religião pública, tá? Só que eu não gosto de esoterismo, tá? Eu acho que esoterismo é uma coisa de gente que quer pousar de superior, né? O esoterismo geralmente é coisa de maníaco sexual. Você já percebeu que todo líder esotérico, ele tem um monte de mulher bonitinha de classe média na seita dele, cara? É uma coisa muito interessante, né? Então eu acho que assim, é aquela coisa da propaganda, né? Você usar de coisas místicas, fantasiosas para impressionar. Famoso João de Deus. Exatamente. Então as mulheres gostam muito do esoterismo, né? Elas gostam de Wicca, porque é uma coisa que mexe com as emoções, né? O paganismo é uma religião muito emocional, enquanto a doutrina revelada é uma doutrina racional.
entendeu? É que as pessoas, só adicionando isso que você falou, sem querer te cortar, a galera, esses ateus, esses burros, eles gostam de falar, não, é porque Deus, ele é uma criação do homem, ele é uma coisa que o homem tirou da própria cabeça para tentar controlar as pessoas, mas aí eu pergunto, cara, se a religião foi uma coisa criada pelo homem, por que que, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo é contra tudo aquilo que o homem gosta? É contra a fornicação, é contra a bebedeira, é contra a morte, é contra esse tipo de coisa que o homem, na natureza dele, praticaria. É uma questão aí, né? Que a gente tem Mas que levar em conta. até os próprios gnósticos, cara, eles são contra essas questões da carne, porque esse mundo é ruim e etc e tal, né? Então, cara, é importante destacar também, pessoal, que apesar de eu estudar judaísmo, eu sou contra a cabala, tá? Eu sou, acho que um dos poucos caras que gosta de judaísmo, mas odeia a cabala. Não fala sobre isso, porque isso vai ser um tópico separado depois pra gente falar. Ah, beleza. Mas é isso, Beleza. no geral, esoterismo é coisa de quem quer posar de superior e de maníaco sexual, tá? Ao meu ver, é isso aí. Beleza. Próxima religião aqui. Que eu já tô vendo o que você vai falar. Budismo. O budismo aí, que surgiu com Siddhartha Gautama. O que você acha Cara, dessa porra aí? eu vou te falar, cara, que eu não conheço muito dessas religiões. Eu sempre me interessei mais pela religião abraâmica, né? Mas pelo que eu entendo, o budismo é uma forma de você atingir um estado de espírito de libertação de dor, né? Que é basicamente aquilo que os estoicos pregavam. Mas eu não sei muito qual que é a história por trás disso, porque assim, cara, eu não me interesso. Eu não sou o cara que realmente vai pesquisar acerca das religiões orientais, porque o meu negócio é religião abraâmica, cara. Então eu não vou saber te responder. Não, eu entendo. Mas só te dando um spoiler aqui. É basicamente religião para ateu. É isso, é religião para ateu. Eles tratam é uma religião muito profunda sobre a mente do ser humano, sobre a consciência do ser humano, esse tipo de coisa. Mas, assim, existem trilhões de vertentes do budismo diferentes, porque cada um falava uma coisa diferente. E aí, hoje em dia, é difícil pra caralho, tanto é que ninguém mais gosta dessa porra. Só na Ásia a galera ainda segue e acabou morrendo aí. E no budismo, cara, você só pode ser um budista, você precisa frequentar um templo budista para poder fazer as práticas e tudo mais. Você só pode entrar nesse templo e virar um budista depois de um certo tempo se você abdicar da sua religião, se você abdicar da sua crença em Deus, se você abdicar disso. E colocar você mesmo no centro de tudo, você no centro da sua existência. Ou seja, o sentido da sua vida é você. Então, o budismo, na minha visão, é basicamente religião para ateu. É isso que eu acredito. Próxima religião. Eu já tô vendo o que você vai falar sobre essa porra aqui, apesar de eu já pensar que você não tem muito conhecimento sobre isso. Mas mesmo assim, cara, Rastafari, a religião do Bob Marley. O que você acha dessa porra aqui? Fumar maconha, o que você acha? Cara, falar a verdade, o Rastafari, ele é quase uma religião no Arrid, cara. Quase, né? Porque existe uma certa idolatria ao sei lá, eu entendo, né? Mas se você for ver bem, cara, o Rastafari é uma espécie de judaísmo, cristianismo pra Cuxita, né? Pra etíope, né? Então, falar a verdade, por mais que os caras sejam maconheiros, eu não acho uma religião ruim, não, cara. Porque eles estão cumprindo a Torá, entendeu? Mano, o Insano, ele prefere elogiar a porra de uma religião de todo mundo fumar maconha do que o cristianismo, cara. Não, assim, eu não gosto de droga, né? Nunca usei droga. Mas eu não vejo nada demais, assim, no Rastafari, cara. Porque o Rastafari, ele tem essa visão judaico-cristã, cara. Não tem muita diferença, entendeu? É que eles enxergam aquele cara lá, o Selassie, como Messias, aí é outra história, né? Mas no geral, no total, eu não acho que seja uma religião ruim, não. Não, beleza, de boa. Só isso mesmo. Agora, a última religião aqui pra gente falar, que eu já tô vendo o que você vai falar, vai dar uma treta do caralho nos comentários, no nosso grupo do Discord. Catolicismo. O que você acha do catolicismo? Então, o catolicismo... É porque quando eu falo cristianismo, geralmente eu falo de catolicismo, né? Eu acredito que o cristianismo, cara, ele surgiu de interpretações erradas que os gentios convertidos fizeram do judaísmo, tá? Então, eu sou um cara que, eu estudo o evangelho, eu leio as cartas,
Em nenhum momento Jesus diz que é Deus, né? As cartas dos apóstolos, elas fazem uma clara separação. Em nome de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma diferença aí. O Senhor é mestre, não é Deus, entendeu? Então, o que eu acredito, cara? Eu acredito que o cristianismo, originalmente, ele é um judaísmo um pouco mais filosófico, um pouco mais reflexivo, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala assim no Sermão da Montanha, foi dito que quem adulterar está cometendo pecado, mas se você pensa no adultério, você já está cometendo pecado. Eu não acredito que isso seja algo literal. Ele está falando, igual o zoroastrismo, os maus pensamentos, eles levam às más ações. Então, é melhor você cortar o mal pela raiz, ao invés de você ficar pensando em comer a mulher do vizinho, não pensa nessa porra, que você não vai fazer, tá? Jesus o tempo todo, cara, ele prega a lei judaica, né? Mateus 5,17. Não pense que vem abolir a lei, né? Qualquer um que falar que a lei não vale nada vai ser chamado menor no reino dos céus, né? A lei é eterna. O cara chega para Jesus e fala: bom mestre, o que posso fazer para garantir a vida eterna? Ele fala: por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus, né? Se você quer garantir a vida eterna, obedeça aos mandamentos, né? Jesus fala assim em Mateus 23: os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam tudo o que eles falarem para vocês fazer, né? Só não façam o que eles fazem, porque são hipócritas. Ou seja, Jesus, além dele pregar a lei, ele está dizendo que a doutrina dos fariseus está correta. A única coisa que ele não gostava era a hipocrisia dos caras, de falar que cumpriam não sei o que e não cumpriam porra nenhuma, tá? Então eu não consigo enxergar no que eu vejo Jesus falando uma coisa que seja diferente do judaísmo, cara. É claro, um judaísmo mais filosófico, mais de reflexão, né? Antes de ver aquela lei pura, refletir um pouco sobre a lei, né? O pessoal fala assim: Jesus disse, resumiu a lei: amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso que Jesus está falando já está na Torá, né? Que é o Shema Israel, Deuteronômio 6,4, amar a Deus acima de todas as coisas, e uma passagem do Levítico 19,18, que é amarás o próximo como a ti mesmo. Então, tudo o que Jesus fala, ao meu ver, é judaísmo, tá? Inclusive em Atos 15, numa discussão se os gentios convertidos tinham que seguir a lei de Moisés ou não, Tiago, ele diz que os gentios têm que seguir as leis de Noé. Entendeu? As leis de Noé, Noahides, estão ali no cristianismo também, tá? Então, o que eu acredito que seja o cristianismo? O cristianismo é judaísmo mais filosófico, onde eles enxergavam Jesus como Messias. Ponto. Jesus nunca disse que é Deus, não tem trindade, nada disso, tá? Agora, como eu disse, os pagãos foram se convertendo, muitos tinham uma bagagem platônica, né? Como Justino de Roma. Então eles começaram a enxergar nessa figura de Jesus uma coisa mais divina, entendeu? Que eu acho que não foi a intenção dele, tá? Então essa é a minha opinião sobre o catolicismo, no geral, né? Eu entendo como uma religião interessante, não que seja uma religião ruim, não. O problema é que muitos católicos querem posar de intelectual na internet, isso me irrita, porque eles são estereotipados totalmente, entendeu? Eu achei que você ia xingar pra caralho, mas não. Não. Porque o cristianismo, ele é praticamente judaísmo, tá? Só que ele é um judaísmo meio infectado ali, com algumas coisinhas, mas que você pode explicar e desconstruir, tá? Então, no geral, eu acho que o cristianismo também é uma religião no arrivo, o único problema é a idolatria aí, né? Porque, por exemplo, você falar que Jesus é Deus, aí você ia ferir a lei da idolatria. Mas, por exemplo... Mas sabe qual é o principal problema do catolicismo, na minha visão? É muito Jorge de internet, que gosta de ficar posando de católico. Aí ele bota lá uma foto de perfil de templário e fica o dia inteiro no Twitter só falando merda e xingando os outros. Virou modinha catolicismo, né, cara? Virou modinha do cacete na internet. Igual o hinduísmo também virou modinha entre os Jorges, né? O hinduísmo que é a religião que tem como pilar cagar no chão, né? Mano, há alguns anos atrás, lá pra 2018, se eu visse uma pessoa abertamente hindu na internet, uma vez por ano, era muito. Aí hoje em dia é comum você ver essas porra aí. Mas beleza. Se você vê um cara lá de hindu, pode ter certeza que é Jorge, cara. Agora vamos pra nossa próxima religião aqui. Não, próxima religião não, desculpa. Uma próxima questão aqui que eu gostaria de conversar com você. Tá. O que você acha sobre a Kabbalah? Porque eu perguntei isso para um amigo meu que manja de esoterismo. Ele me mandou um puta de um texto gigantesco de um corpo humano. E cada parte do corpo tinha, assim, um monte de texto em volta. E assim eu fiquei, caralho, velho, que bagulho confuso do cacete. Eu queria te perguntar,
O que você acha disso? Então, Kabbalah, os rabinos dizem que é uma interpretação... Desculpa te interromper. E também dá uma origem da Kabbalah, por favor. Beleza. Eles dizem que a Kabbalah é uma interpretação mística, o que está por trás da Torá, que foi entregue a Moisés, só que não existe nenhuma referência, nem na Torá, nem no Talmud, em nada, a Kabbalah até o século XII. Tá? O que é muito esquisito, porque se a Kabbalah realmente fosse a tradição, ela estaria no Talmud. Entendeu? Que o Talmud nada mais é do que a tradição oral judaica. Então por que essa tradição oral não está ali? Né? Então a primeira coisa que vocês têm que entender, a primeira vez que a Kabbalah aparece é no século XII na Espanha, tá? Um monte de judeu fantasioso, ok? Agora o que acontece, cara? Eu sigo uma linha do pensamento Bnei Noah judaico racionalista e não místico, tá? Então, pelo que eu estudei, o que eu entendo? Existiu uma seita, né, uma religião, digamos assim, chamada Pitagorismo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do Pitágoras, um grande filósofo, enfim. Então, o Pitágoras, ele defendia a origem do mundo por espécies de etapas e forma tipo um triângulo, assim, de 10 pontos que ele chama de tétrade, tá? Então, você tem o uno, que é a primeira ali, que é o princípio fundamental de tudo. Você tem a díade, que é o princípio de multiplicidade, né, que são 2 pontos. Você tem a tríade ali, que são os 3 pontos, que é quando você junta o uno com o múltiplo, ou seja, a harmonia, né? E você tem os 4 pontos que representam ali os 4 elementos, ou seja, o nosso mundo físico, tá? Aí você vê a tétrade pitagórica, que é basicamente um triângulo ali formado por 3 pontos, por 10 pontos, na verdade. Cada um tem a sua etapa. Aí você vai ver a árvore da vida da Kabbalah e é a mesma porra, cara. Aí você começa a pensar assim, cacete, que coisa esquisita, né? Então, pelo que eu pesquisei, cara, a Kabbalah, o que aconteceu? Existia essa seita dos pitagóricos, eles tinham seus rituais, né? Eles tomavam banho o tempo todo, vestiam de branco, tinham tendências vegetarianas e viviam uma vida ascética. Eles estavam buscando o mundo espiritual o tempo todo, tá? A partir de um determinado momento da história, essa seita simplesmente desapareceu. E ao mesmo tempo surgiu uma seita em Israel ali, nessa região ali da Síria, Israel, que tinha os mesmos costumes. Eram pessoas que andavam de branco, que acreditavam na questão do ascetismo, que viviam uma vida mais vegetariana, né? Viviam uma vida comunista, né? Numa seita assim, que foram chamados de essênios, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dos essênios, que é uma seita judaica ali, de judeus hippies do deserto, basicamente, né? Então, esquisito, né? Porque os essênios, se vocês pesquisarem, eles tinham os mesmos costumes desse pessoal pitagórico, tá? Então, eu acredito que a Kabbalah, essas ideias chegaram em Israel através dos pitagóricos pelos essênios, ok? Enfim, o tempo vai passando, né? Esse conhecimento foi meio que perdido, ninguém fala nada sobre isso durante séculos. Maimônides não fala nada de Kabbalah, nada, né? E de repente no século XII começa a surgir esse esoterismo judaico. Então todo o judaísmo de lá para cá é baseado em Kabbalah, né? Qualquer vídeo que você for ver aí de rabino é uma chatice. O cara não vai nem falar das leis da Torá direito, ele vai falar, não, que é explicação mística e não sei o que, e blá blá blá, tá? Então, qual que é a minha opinião sobre a Kabbalah? A Kabbalah é uma invenção, tá? Quando eu digo invenção, é que assim, ela existia nas culturas pagãs, mas não existia na cultura hebraica. Esse papo da Kabbalah ser uma doutrina de Moisés é mentira, tá? É mentira. Então, a Kabbalah, ela surge aí no período da Idade Média, onde você tinha um renascimento de ideias platônicas, pitagóricas, tá? Nesse período aí do final da Idade Média, né? Teve um ressurgimento dessas doutrinas esotéricas e os judeus surfaram na onda, tá? Então a Kabbalah é basicamente o que eles dizem que é uma interpretação mística da Torá e que não sei o que, só que na verdade é um monte de picuinha que se você for ver, tudo já tá no pitagorismo, tudo já tá no platonismo, né? Então, por exemplo, você conhece o judeu Baruch? Cara, vamos falar disso depois, cara, porque é uma pergunta que um amigo meu fez. Então, mas basicamente é isso, tá? Eu acredito que a Kabbalah, ela surgiu dos pitagóricos, veio para Israel através dos essênios. Esse conhecimento ficou meio perdido, não fez parte da doutrina farisaica, porque você não vê nada disso no Talmud, né? E isso só vai ressurgir lá no século XII, tá?
E aí o jubilaísmo atual basicamente vira esse negócio esotérico de Kabbalah. Mas a minha opinião sobre a Kabbalah é que é uma coisa totalmente falsa, pagã, é paganismo, é idolatria, não tem nada a ver com os preceitos originais da Torá. Certo, beleza. Próxima questão aqui, que ainda cai nesse negócio, mas é uma coisa um pouco mais histórica. Da onde que veio essa lenda do judeu rico? De falar que não, todos os judeus são multimilionários e tem dinheiro pra caralho. Da onde que isso surgiu? Então, os jubileus eles foram expulsos de Israel, né? Eles começaram a ir para vários lugares e foram para a Europa, né? Então o que aconteceu? Como os jubileus eles eram discriminados, eles foram proibidos de exercer diversas funções, né? Então, e os judeus também têm aquela lei da usura, tá? Tem muita gente aí que fica bravo aí com a usura dos jubileus, mas pessoal, leem a Torá, em Deuteronômio tem a lei de usura, tá? Emprestar juros é lei da Torá, não é invenção do jubileu, você pode ver na sua Bíblia, tá? É só procurar aí, tá em Deuteronômio, tá? Então, como os jubileus eles foram proibidos de exercer diversas atividades ali por conta do preconceito, né? Porque o jubileu ele é conhecido como um cara que matou Jesus e blá blá blá. Era um povo muito fechado, era um povo muito culto no meio de um bando de europeus desdentados analfabeto, então isso gerava uma certa geleia, né, nas pessoas, as pessoas achavam esses jubileus estranhos. Né? Então eles eram discriminados na Europa, o que aconteceu, cara? O jubileu ele tinha algumas opções, né? Ou ele virava um comerciante, né? Ou ele emprestava juros, tá? Então, essa atividade aí do jubileu de emprestar juros, né, foi o que enriqueceu muitos, né? Mas não que todo jubileu é rico, isso é mentira, tá? O jubileu, no geral, ele era um comerciante, como os outros ali. Só que essa função de emprestar juros, que é uma coisa permitida pela Torá, enriqueceu alguns jubileus, né? Então, se o jubileu hoje é rico, é banqueiro, que vocês aí reclamam aí, né? Agradeço à Igreja Católica, porque ela que criou isso, né? O cristianismo não permitia isso porque eles entendiam como uma visão meio dinheirista, né? Cara, o cristianismo ele tem umas ideiazinhas meio, a gente poderia chamar de socialistas, tá? Só que aí é outra questão que o pessoal não gosta muito. Só que aí o cristão não podia emprestar juros, não podia fazer isso, e o jubileu podia. Então o jubileu passou a exercer essa função, né? Então por isso que muitos acabaram enriquecendo, tá? E aí criou-se essa lenda aí de que todo jubileu é rico, tá? E outra coisa, né? É difícil você ver um jubileu passando necessidade, porque eles têm esse tribalismo muito forte, tá? Existem diversas leis na Torá que dizem que o jubileu tem que ajudar o outro jubileu. Então eles se ajudam muito, eles não deixam o cara entrar em crise, né? Eles são tipo irmãos mesmo, é como se fosse uma família, né? Então, por conta dessa união que eles têm, de ficar se ajudando o tempo todo, é muito difícil você ver um jubileu fudido, tá? Por conta dessas questões. Já o pagão gentil quer que você se foda, né? Você tá passando por uma dificuldade, ele quer mais é que você se lasque e dá risada ainda, então é isso. Principalmente no Brasil, a galera é muito individualista, né? Não tem essa questão de querer. É engraçado, né? Jesus falava, ajude o próximo, ame o próximo como a ti mesmo, mas o mundo cristão é muito tipo, foda-se você, o que importa é eu, né? Próxima pergunta aqui. Essa é um pouco mais relacionada à política, então eu sinto muito aqui, mas a gente vai ter que sair do tema de religião. Não, tudo bem. O que você acha da terceira posição no Brasil? Cara, a terceira posição no Brasil é uma coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você tinha ali o Getúlio Vargas com políticas de terceira posição, você também tinha os integralistas, né? E eles começaram a tretar, né? Os integralistas desapareceram, né? Totalmente ali depois do que aconteceu com a Era Vargas, né? Só que assim, cara, esse pessoal que paga de terceira posição hoje em dia, eles se dizem nacionalistas, né? Mas como é que os caras são nacionalistas se eles ficam o dia inteiro chupingando o bigode da Alemanha, o mussarela da Itália, né? O Codriano lá da Romênia, o cara lá da Espanha, o Salazar de Portugal. Eu queria saber, cara, que nacionalismo é esse, onde as pessoas odeiam tudo o que é nacional, né? Dizem que são contra o Nordeste, que faz parte da nação, e chupingam tudo que é estrangeiro, cara. Eles queria até saber... falam do brasileiro como pós-chileiro, né? Isso é muito exatamente. Comum. Então, cara, o nacionalismo, o que é? É você unir todas as classes da nação para combater algum inimigo que está prejudicando a nação. Mas o cara que diz que é nacionalista brasileiro não faz isso. Ele odeia a sua nação, né? Odeia a cultura da sua nação, odeia o povo da sua nação, né? Fala mal do Nordeste. O Nordeste faz parte do Brasil, cara.
Como é que você é um nacionalista se você chupinga o alemão e fala mal do nordestino, cara? Cara, eu queria saber que nacionalismo é esse, tá? Então eu poderia resumir pra você, cara, o nacionalismo, a terceira posição no Brasil é LARP, tá? É LARP de Jorge, é simplesmente isso. Vamos voltar um pouco agora pro tema das religiões abraâmicas, porque esse negócio estava muito interessante. Tá. Qual é a questão, como que funciona a questão do flagelo nas religiões abraâmicas? Porque isso é uma coisa que existe no catolicismo. Se você sente que você não está... se você sente que a sua penitência não está sendo forte o suficiente para pagar pelos seus pecados, você pode se autoflagelar. O que é se autoflagelar? É você se bater. Peraí. Então você pega tipo um cinto e começa a bater nas suas costas por um certo período de tempo para pagar pelos seus pecados. Eu queria te perguntar, como que é essa questão do flagelo, do autoflagelo nas religiões abraâmicas? Então, cara, no judaísmo o arrependimento ele é chamado de techuvá, né? Eu acho que não tem esse negócio de flagelo. O flagelo aí seria o jejum, né? Porque o jejum é uma forma de você se matar, entre aspas, né? Então, por exemplo, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur no judaísmo, ou no Ramadã, no Islã, as pessoas precisam jejuar, né? Então, o jejum é uma forma de você se autoagredir, né? Eu acredito que o jejum seja essa forma, tá? Mas não tem, pequei e vou me lascar todo, não. Na sociedade jubilaica islâmica é assim, cara, você pecou, você tem que confessar e você vai receber a punição, né? No Estado, né? Por exemplo, se existisse o Sanhedrin, por exemplo, o cara cometeu um certo pecado, ou ele ia passar por uma pena capital, ou ele ia passar por chicotada, por exemplo, né? No Islã também tem chicotada, no Islã tem pena de morte. Agora, como as pessoas vivem no sistema democrático onde não tem isso, a pessoa simplesmente confessa o seu pecado, né? Muitas vezes faz jejum e tenta evitar aquilo ao máximo. Agora a pessoa se bater, não tem isso não. Certo. E como que funciona a questão da devoção com Deus nas religiões abraâmicas? E, por exemplo, o Deus que o católico segue é o mesmo Deus que o islâmico segue, que o judeu segue, ou são coisas separadas? Não, é o mesmo Deus, cara. Só que o semita... É porque assim, cara, o catolicismo ele vem de uma tradição que vem do judaísmo, mas também tem muita tradição filosófica, né? Então, é muito comum os cristãos se preocuparem com questões mais ligadas à filosofia, né? Por exemplo, tipo a questão da gula, né? Sabe aquela filosofia dos pecados capitais? Já o semita, ele é mais direto, né? O que eu faço para agradar a Deus? Eu cumpro os mandamentos, tá? Então, às vezes é até estranho, o cristão não entende muito isso, né? Como é que eu faço para agradar a Deus no judaísmo, no islamismo, enfim? É cumprir os mandamentos, tá? É simplesmente isso. É você cumprir lei. É como se fosse uma legislação mesmo, tá? Então, ó, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou cumprir os mandamentos, é isso que eu faço. Se eu fizer isso, eu tô próximo de Deus, tá? Não precisa ficar tentando entrar em transe, né, num processo místico. Isso aí é coisa de pagão, tá? A doutrina revelada, ela é simples, é você cumprir as ordens de Deus. Certo. Última pergunta aqui pra gente encerrar o nosso podcast. O que eu posso esperar do teu canal em 2024? Você vai fazer mais vídeos sobre leis noahídicas? Você vai fazer mais músicas? Como é que vai ser? Vai ter alguma novidade pra gente? Então, cara, o foco do meu canal agora é simplesmente fazer comentários sobre assuntos do momento. Eu quero virar uma espécie de Nando Moura agora. Mas sem perder a minha essência, claro, né? Eu vou fazer comentários sobre assuntos do momento, daquela forma que eu sempre faço, engraçado, né? Com um pouco de ironia, dando aquela criticada pro pessoal ficar putaço. Por exemplo, ontem morreu aquele criador do Dragon Ball, né? Eu não gosto de anime, eu acho uma merda, né? E eu fiz um vídeo zoando, né? O pessoal ficou puto, entendeu? Então é isso que eu vou fazer, tá? Esse ano. Não pretendo fazer música esse ano, não pretendo focar muito na questão da religião. É claro, em live, né? Até comentando assuntos do momento, eu posso voltar a esse assunto. Mas eu até fiz uma live lá e deixei salva no canal, justamente explicando essa questão dos judeus e dos gentios, pro pessoal, quando quiser entender, já tá lá a live, entendeu? Mas o foco do meu canal atualmente é esse, cara, é comentar assuntos do momento de uma forma engraçada, de uma forma irônica, né? E deixar o pessoal puto como sempre, né?
Beleza. Eu falei que era o final do podcast, mas eu ainda tenho uma pergunta aqui para fazer pra você, e as perguntas do meu amigo Apolo. Beleza. Porque o Apolo não conseguiu participar do podcast, então ele deixou umas perguntas para eu fazer para você e para você responder por ele. Tá bom. E eu tenho uma última pergunta aqui. Como que funciona a questão de você, de Deus dar coisas para você nas religiões abraâmicas? Porque muita gente acha, muito cristão protestante principalmente, acha que não, se você rezar muito, se você tiver muita fé em Deus, ele vai dar o que você quiser, mas aí quando a pessoa não ganha aquilo de imediato, ela começa a perder a fé, ela começa a parar de rezar, ela começa a parar de ler a Bíblia. Uhum. Então, como é que funciona essa questão de, por exemplo, você pede alguma coisa para Deus e ele oferece para você? Como é que funciona? Então, cara, essa questão de você pedir as coisas para Deus como se Deus fosse um garçom seu é uma questão pagã, né? Porque a religião dos pagãos que era assim, essa religião pública. Ah, preciso da chuva. Ah, e aí, deuses da chuva, eu vou fazer o sacrifício aqui, vocês me dão a chuva, né? Então, essa mentalidade de que Deus é um garçom para te servir, para te dar as coisas, é uma mentalidade pagã, tá? Não é uma mentalidade revelada, cara. É muito importante as pessoas entenderem isso, tá? Agora, a questão é a seguinte, cara, você tem que cumprir os mandamentos, né? Se você precisar de alguma coisa, enfim, você tem que orar a Deus. Agora, se Deus vai te dar ou não, é outra história, tá? Então, se Deus não te dá, você tem que entender que foi da vontade dele, não realizar esse desejo, até porque Deus não é seu garçom. Então as pessoas falam, ah, mas Deus não me ajuda, não sei o quê. Cara, na religião abraâmica, Deus é soberano e você é um bosta. Então, não importa se você quer uma coisa e não conseguiu, porque Deus, a vontade de Deus está muito além de você, entendeu? Então, Uma coisa é que importante... as pessoas precisam entender, né? É importante deixar claro isso, que essa mentalidade de troca, de pedir para o Deus e Deus dar, é a mentalidade pagã. Os pagãos faziam isso. Tanto que tem Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da cabeça do meu pau e não sei o quê, porque eles viam os deuses como uma forma de troca, né? Então, na religião revelada, cara, Deus não é isso. Deus é o criador do universo. Deus é o que mantém tudo em ordem, Deus te revela leis para você viver uma vida boa, tá? É importante destacar isso, que as leis de Deus, as leis reveladas, não é para te salvar do inferno. Essa concepção de que, tem pecado original, que estamos condenados, que eu vou para o inferno, não existe no judaísmo, não existe no islamismo, tá? É claro, no Islã tem o inferno, mas não tem essa questão do pecado original. Deus, ele revela as leis como um manual, um guia para você viver bem, né? Então Deus fala, ó, não vai cometer adultério. Por quê? Porque pode dar merda, vai desestabilizar a família, vai desestabilizar a sociedade vai ficar um lixo. Então, todos os mandamentos têm uma explicação lógica. Não é porque, vou salvar do inferno. Não. É para a sociedade se manter organizada, para os seres humanos viverem bem, tá? Então, por isso que é muito importante a questão dos mandamentos. Eu sempre falo dos mandamentos, o pessoal cristão não gosta, né? Eles falam que, é coisa do Antigo Testamento, né? Jesus é o fim da lei. Aí vira essa bagunça de hoje aí. O pessoal diz que é cristão, que tá salvo e começa a fazer um monte de merda, a sociedade fica uma bosta, né? Cara, quantos países tem aí que dizem que são cristãos e são uma merda, cara? O que adianta você falar que é cristão e que acredita? Então é muito importante você cumprir os mandamentos para você promover a ordem e a paz para as pessoas viverem bem, tá? E essa questão de Deus é o seguinte, Deus não é seu garçom, né? Claro que você pode orar a Deus, Deus pode te conceber alguma coisa, mas também não pode, tá? Agora, se você ficar bravinho porque Deus não te deu o PlayStation, aí o problema é seu. Vai pro paganismo lá, ficar dando a bunda em orgia, adorando algum deus grego aí, sei lá. Nas religiões abraâmicas, o ser humano, ele tem livre-arbítrio para poder escolher servir a Deus, ou a servidão dele como é que se fala? É pré-determinada? É totalmente livre-arbítrio, cara. Livre-arbítrio, tá? Todo ser humano, não tem essa de você nascer corrompido pelo pecado como tem no cristianismo, né? Porque o cristianismo defende a ideia do pecado original. Se Adão pecou e todos vêm depois de Adão, significa que todos pecaram, né? Isso é a doutrina que Paulo diz nas suas cartas e que o Santo Agostinho retoma, né? Na doutrina judaica islâmica não tem isso. Todo ser humano nasce neutro, tá? Agora, ele vai tornar-se santo à medida que ele cumpre os mandamentos ou vai tornar-se filho da puta à medida que não cumpre os mandamentos, tá? Então, todas as pessoas têm livre-arbítrio de escolher, cara. Ó, Deus deu os mandamentos, né? Eu quero seguir, ok. Eu quero seguir porque eu entendo que são benéficos, né? Não quero seguir, ok. Eu não vou seguir, mas eu vou lidar com as consequências disso, tá? Então, o livre-arbítrio é uma ideia
que tanto o judaísmo como o islamismo defendem. É claro, tem uma seita ou outra que vai defender predestinação, mas o Maimônides deixa bem claro que a predestinação é uma doutrina de pagãos e tolos, tá? Essa questão do destino, porque é muito coisa de grego isso, né? Então ele diz que é coisa de pagãos e tolos, tá? Certo. Agora vamos para as perguntas aqui do meu amigo Apolo, que infelizmente não está aqui com a gente para poder gravar. Primeira pergunta que ele fez: o que você acha do judeu Baruch? Cara, o judeu Baruch eu acho ele uma figura engraçada, né? Só que eu acho que ele foi muito popularizado por Jorges católicos de terceira posição. Quando ele fala mal do protestantismo, quando ele fala de assuntos aí de terceira posição, então por isso que o pessoal gosta dele, né? Que ele fala muito palavrão. Mas o Jubileu Baruch, ele fala muita merda também, tá? No que diz respeito aí à questão de raça, né? Porque ele prega a doutrina que não tem nada a ver, né? Por exemplo, quando ele fala dos ramitas, né? Que é uma referência aí, segundo ele, às pessoas de pele negra. Não é isso. O ramita, o Ram, ele teve alguns filhos. E nem todos esses filhos são referências a pessoas de pele negra, tá? Então, quando ele fala o ramita, é como se ele não estivesse dizendo nada, tá? Quando ele fala que, o teu caso é Gênesis 9:27, você foi amaldiçoado, né? Tu não é um assim. macaco do cu roxo, Cara, essa questão é importante explicar. Quem foi amaldiçoado nesse caso foi Canaã, né? E Canaã não é um povo que faz referência aos povos negros. Quem faz uma referência aos povos negros é Cush. Toda vez que você vê na Bíblia Cush, Cushitas, etíopes, é uma referência às pessoas de pele negra, tá? Porque antigamente os gregos chamavam os negros de etíopes. Etíope significa pele queimada, tá? Então, a Bíblia chama de Cush ou etíopes, né? Tanto que Moisés ele se casou com a mulher cushita, né? Se vocês pegarem em Números 12 aí, vocês vão ver que o Moisés se casou com a etíope, que a tradição conta que era filha de um rei lá da Etiópia, que o Moisés ajudou a combater os egípcios antes de libertar o povo judeu, né? Você tem alguns outros cuxitas ali em relação com os jubileus, a rainha de Sabá, o Ebed-Meleque, que ajudou o profeta Jeremias, enfim, tá? Inclusive tem um versículo em Amós 9:7 que diz assim, Deus diz ali, o profeta escreve, né? Vocês judeus não são para mim melhores que os cuxitas, ou melhores que os negros, tá? Isso a própria Bíblia tá dizendo, tá? Então eu percebo que ele fala muita merda nesse estilo aí, porque ele tem uma ligação com o judaísmo esotérico místico, né? Eu percebo em algumas coisas que ele fala isso. Então quando ele fala assim, existe a alma ramita, a alma semita e a alma jafetita. Cara, isso aí a gente vê na gnose, cara. A gnose separava 3 tipos de almas de pessoas, né? As pessoas ligadas ao corpo, né? Que aí o judaísmo místico chamou de ramitas. As pessoas ligadas mais à razão, ao intelecto, mas que não tem espiritualidade, que o judaísmo chama de jafetitas, e as pessoas ligadas ao espírito, né? Que vão se libertar desse mundo mal, que o judaísmo ali chamou de semitas, né? Então é uma mistura ali de gnose com o jubilaísmo que tá tudo errado, tá? Então, esse assunto das raças no judaísmo é uma coisa muito interessante, eu estudei bastante, né? Não existe maldição dos negros, isso é mentira, tá? Interpretação de Shimpa. O que aconteceu? Esse Canaã que foi amaldiçoado, ele vai dar origem aos povos que viviam em Israel antes dos judeus. Então, quando os judeus invadem Israel, né, que é a nova Canaã, a terra prometida, e entram em guerra com aqueles povos ali a maldição foi cumprida, entendeu? A maldição de Canaã foi cumprida ali, quando os jubileus tomam a terra de Canaã, que originalmente, segundo a tradição judaica, era uma terra semita. Só que Canaã era ramita, e ele habitou na terra dos semitas, né? Então também tem essa questão aí, entendeu? Então não tem nada a ver. Então eu acho que o Jubileu Baruch, cara, ele fala algumas coisas interessantes, mas no geral só fala merda, tá? Eu gosto muito daquele áudio que ele fala, que ele tá falando sobre um cara negro, e aí ele fala, tu nasceu pra varrer calçada, filho da puta, pra receber ordem. Então, ele sabe aquele estereótipo que Jorge de terceira posição da internet acredita que o judeu é? Então, o judeu Baruch, ele é a personificação desse estereótipo. Só que é importante explicar que não é isso, tá? A doutrina jubilaica não é racista, ok? Eu sei que tem pessoas aí que pegam, sei lá, um vídeo de um jubileu lá falando merda, cara. Cara, mas não é a doutrina. Eu expliquei aqui que tem vários versículos que destroem essa teoria, tá? É claro que podem existir judeus racistas da mesma forma que existem muitos cristãos racistas. Quer dizer que o cristianismo é racista, né?
Paulo diz em sua carta, não há judeu e nem grego, todos são um em Cristo, né? Mas você tem pessoas que são cristãs e são racistas, isso é óbvio, nos Estados Unidos principalmente. Então você vai dizer que o cristianismo é racista? Da mesma forma que no judaísmo tem pessoas que são racistas, mas não é a doutrina, entendeu? Certo, certo. É bom a gente fazer essa explicação. No caso você, né? Segundo, você é a favor de Israel ou da Palestina? Cara, eu sou um cara que vive no Brasil. O que eu tenho a ver com Israel e Palestina? Essa é a minha resposta. Cara, eu não tenho nada a ver com guerra de narigudo, cara. E eu nem sou obrigado a ter opinião. Por mim que se foda, essa é a minha opinião. Entendeu? A gente vive no Brasil onde tem um monte de chimpa aí matando, assaltando. Eu vou ficar preocupado com porra de Israel e Palestina, cara. Ah, mas Israel quebrou a soberania da Palestina. O mesmo Jorge que fala isso defende o Mussarela invadindo os países africanos, o Bigode invadindo a Polônia, né? Então é a hipocrisia desse pessoal, tá? Based. Totalmente based sua opinião. Certo. Agora, terceira pergunta. Pergunta para ele se ele conhece o Rabino Meir Kahane, líder da Kash e Liga de Defesa. O que você acha sobre esse cara? Cara, eu acho que eu já ouvi falar desse nome, mas eu não me recordo. É algum líder maluco lá que defende uma espécie de fascismo israelense, alguma coisa assim, não é? Sim. Eu acho que é isso. Então, eu não. É porque eu não gosto de falar daquilo que eu não sei, cara. Mas pelo que eu li, seria uma espécie de nacionalismo israelense, né? Onde eles querem que os estrangeiros vazem de lá e não sei o quê, né? Então, assim, não sei, né? Mais uma doutrina aí nacionalista. Eu só acho engraçado que as pessoas criticam o sionismo, né? Mas o sionismo, ele é um nacionalismo israelense. Então, todas as nações podem ser nacionalistas, menos o israelense, cara. E também, cara, tem uma outra questão. O sionismo, ele até é benéfico para os cristãos que odeiam o judeu. Porque, tipo, você tá falando basicamente, o judeu, ele tá saindo do teu país para onde fuder você pra ir. Então eu vejo um monte de cara reclamando que o jubileu foi pra Europa. Ah, o jubileu tá destruindo a Europa. Mas ao mesmo tempo que ele é contra o jubileu na Europa, ele é contra o jubileu em Israel. Porque aí é o palestino. Porra, então se decida, cara. Ou você é a favor do jubileu na sua terra ou na terra dele. Entendeu? É mais uma contradição desse pessoal. Quarta pergunta. Quais são suas inspirações musicais? Cara, eu separo por tópico, né? Por exemplo, como vocalista, eu tenho muita inspiração em vocalistas que têm uma voz mais grave. Então, por exemplo, Jim Morrison, Elvis Presley, Johnny Cash. Né? Como guitarrista, eu gosto muito dos irmãos Young do AC/DC, tá? Como compositor, eu gosto muito do Kurt Cobain. Eu acho que ele é um cara que faz um tipo de música que eu gosto, que eu me inspiro um pouco, né? Vocês podem perceber que minhas músicas parecem um pouco as músicas do Nirvana, né? É claro, eu tenho muita inspiração no Nirvana, tá? Mas são basicamente essas aí. É claro que eu gosto de muita coisa, mas as minhas influências como músico são basicamente essas. Última pergunta do podcast. Qual que é a sua opinião sobre o pastor Tupirani? Cara, o pastor Tupirani é só mais um chimpa, né? Como qualquer outro pastor evangélico que fala merda, cara. Entendeu? Agora, eu não acho que o cara deveria ser preso, né? Por falar merda, né? Eu acho que, assim, gente que mata, gente que rouba... Na verdade, cara, eu vou falar uma coisa polêmica. Eu não defendo prisão. Eu acho que prisão é a ideia mais idiota que existe. Você sabe que na doutrina revelada não tem prisão, né? Sim. Tem punição. Que é prisão? Prisão você vai pegar um bando de gente que fez merda, colocar no spa financiado por dinheiro público, onde o cara vai ficar mais chimpa ainda, vai voltar pra sociedade e voltar a fazer merda, né? Tanto é que o Comando Vermelho, o PCC, tudo começou dentro de prisão, viu, galera? Exatamente. Então, o que Quando que a gente fala que tem que ter a sétima lei de Noé, se eu não me engano, era fazer tribunais, alguma coisa assim. Exatamente. Então, qual que é a doutrina revelada, pessoal? Não tem prisão, né? Pode ser que tenha uma prisão temporária até a pena, mas não que o cara vai ficar preso lá. Então, o que que acontece no Islã, acontece no judaísmo? Cara, existe pena de morte, né? Se for comprovado, é claro, não é assim, a pessoa chega acusando a outra e o cara morre. Não, tem todo um processo de análise, é igual, né? As pessoas vão analisar e tal, se o cara realmente cometeu o crime. Se foi comprovado que o cara cometeu o pecado, né, o crime, ou ele vai de vala, né? O noahidismo, ele diz que todo noahide tem que ser morto por decapitação, tá? Os judeus, eles têm 4 formas de punição, que é fogo, apedrejamento,
decapitação e enforcamento, tá? O gentil é sempre decapitação, né? Então, assim, se o cara fez merda, ou ele vai se fuder, vai de vala, né? Porque aí a sociedade melhora. Se ele roubou, ele vai devolver o que ele roubou e tomar uma porrada, né? No Islã, por exemplo, corta a mão do cara, entendeu? Então, é assim que a sociedade deveria funcionar, cara. Transgrediu a lei, é porrada, é chicotada, é punição, não é jogar o cara no spa pra ficar sendo sustentado por dinheiro público, né? Recebendo visita íntima, controlando crime de cadeia. E aí vem aqueles esquerdistas falar que não, um processo de ressocialização. Não existe isso. Tem pesquisa aí que diz que 70%, 80% dos caras voltam a fazer merda, entendeu? Então o cara defender prisão, cara, é a coisa mais chimpa que eu já vi, tá? Só que em relação ao Tupirani, né? Eu acho que ele é um cara que fala merda, é um ignorante, um analfabeto, assim como todo pastor. Só que eu não acho que ele deveria ser preso porque falou merda, né? Eu acho que é um exagero aí, entendeu? Beleza, beleza. O nosso podcast já se estendeu bastante por aqui. Muito obrigado, cara. É um prazer muito grande eu estar conversando com você aqui, cara. Você não tem noção de como eu queria estar gravando esse podcast. Tu é um cara muito foda, um cara muito gente boa. Muito obrigado por você ter aceitado participar aqui do Esquizofest. Agradeço de coração. Já deixa aí o seu merchan. Fala aí as suas redes sociais pra galera te seguir. Então, pessoal, Insano77, né? No Instagram, Insano77Rock. Tem o meu canal Insano77 aí no YouTube. Cara, o meu canal é um canal de muita sinceridade, entendeu? Eu não tenho frescura de youtuber, tipo, fazer thumb, fazer edição. Eu simplesmente coloco a câmera e saio falando, tá? Então, eu tento fazer uma coisa até mais parecida com os vlogs que o pessoal fazia lá em 2010, né? Então, eu não tenho muito essa frescura, tá? Então, o meu canal tem sinceridade, né? Você pode entrar na minha live e conversar comigo. A minha live é uma conversa. Não é tema, tipo, hoje eu vou falar de não sei o quê, né? Não, a minha live fica um bando de incel maluco lá nos comentários, aí a live é baseada naquilo que o pessoal fala, né? Então eu vou tentar fazer live uma vez por semana agora, tá? Eu tava fazendo live todo dia, mas acho que é melhor fazer a live uma vez por semana, enfim. Aí tem o meu canal, né? Eu faço incelcore, né? Eu acredito que, modéstia à parte, assim, não querendo me achar melhor que os outros, já me achando, eu acho que eu faço o melhor incelcore do Brasil, tá? Tem muita gente que fala mesmo. aí... Faz mesmo. Tem muita gente aí que fala que faz, só que aí eu vou ouvir, o cara só tá querendo imitar o Negative XP, ou então coloca uma batida de fundo e fica falando qualquer merda, né? Assim, cara, se você quer fazer música, você tem que saber tocar, né? Tem que saber, não é simplesmente chegar e fazendo qualquer merda, né? Mas assim, eu faço incelcore, né? As minhas músicas, elas são uma síntese entre comédia e esse papo de fracasso, é claro, nunca levando muito a sério essas questões, até porque é um punk rock é música de zoeira, né? É claro, tem umas músicas reflexivas ali também. Então é isso, né? Eu falo bastante aí de jubilaísmo, porque eu sou um cara que se interessa por isso, né? Eu sou formado em filosofia, eu tenho curso superior de formação na área, então eu posso falar, né? Tem muito cara aí que é formado em Chan, formado em Telegram, formado em Discord, quer palpitar comigo, eu nem olho, nem converso, tá? Então é isso, no meu canal eu falo sobre qualquer assunto aí na live, é só você conversar comigo, né? Falo sobre jubilaísmo, falo sobre incel, e eu tento trazer um conteúdo diferente, cara. Eu tento ser diferente dos demais. É basicamente isso aí. Procure Insano77 aí no YouTube, né? Se você quiser seguir no Instagram. Apesar de que no Instagram eu não posto merda nenhum. E eu criei meu Instagram pra mulher seguir, não pra um bando de trucel ficar me enchendo o saco, né? Aí você procura no Spotify, tem Insano77 em todas as plataformas de mídia. Ok, é basicamente isso aí, cara. Muito obrigado aí. Por me convidar pro podcast, eu aceitei vir nesse podcast também, porque tem muito Jorge, né, cara, e o Jorge, ele não entende muitas questões. Tem cara aí que tem raiva de mim achando que eu sou jubileu, né, tem cara aí que é autista e leva tudo a sério. Eu só quero explicar, trazer um conhecimento diferente aí, tá, e ter uma conversa diferente. Então é isso aí, foi revelado grandes mistérios ocultos nessa live, espero que vocês abram os olhos, só não abram o terceiro olho, né, porque tá cheio aí de trucel beta aí que tá abrindo um terceiro olho nesse meio aqui, com raiva de mulher, né? Eu não gosto de mulher, não. Aí você descobre que o cara tá falando de pedreiro de peruca, tá de Ronaldagem, aí não dá. Esse tipo de gente eu não quero no meu canal, não. Beleza, beleza. Muito obrigado pela sua participação, mano. Eu agradeço de coração. Um beijo aqui do Indiano e até a próxima.